Laodiceia, né, irmão? Na Filadélfia, nós estamos na Laodiceia agora, no período que nós estamos passando agora. Hoje nós vamos estudar Laodiceia, entendeu? E nós vamos entender que Laodiceia, né, ela se aplica aos dois tempos. Isso nós vamos ver. Laodiceia tem dois períodos de tempo. No próprio livro aqui a gente vai ver que Laodiceia ela tem dois períodos de tempo, ela tem duas partes. Tá? Uma parte se cumpriu em 1854 e outra parte se cumpre no futuro. Tá? Vamos então ao Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A igreja de Filadélfia. Alguém sabe o que significa o nome Filadélfia? Você disseram ali, mas eu não me lembro. Amor fraternal. E Filadélfia, amor fraternal. Então não vi não. Isso. Esse é o caráter da sexta igreja. Amor fraternal. Né? Por que amor fraternal? Porque nesse tempo houve... É 3, né? Apocalipse 3. Isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Nós vamos ver por que o nome dela é amor fraternal, né? Vamos ver na Bíblia aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Olha, é importante nós notarmos o caráter como Cristo se apresenta a esta igreja. Isso ele faz com todas as igrejas. Cada uma ele apresenta uma faceta diferente do seu caráter. Aqui para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o que é verdadeiro, né? O que é santo. E agora tem uma característica importante aqui, ó. O que tem a chave de Davi. Olha só, ele mostra duas características, santo e verdadeiro. E ele diz assim, olha só: eu sou o que tem a chave de Davi. Vocês sabem o que significa a chave de Davi? Nós vamos saber hoje, pela Bíblia, tá? O que tem a chave de Davi. E com essa chave, diz aqui, ó, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então vamos primeiramente ver o que significa essa chave. Vamos lá para Isaías capítulo 22, versículo 22. Acho que é isso, né, Samuel? Isaías 22, 22. Quem achar pode ler. 22, 22, né? Isso. Porém, sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Olha só, parece que está citando Apocalipse, né? É. Porém, sobre o seu ombro a chave de Davi. Todos nós carregamos chave, né? Agora, quem carrega uma chave no ombro? Pois é. Ninguém coloca no bolso, né? Ou pendurado aqui, mas não no ombro. Não conheço ninguém que carrega uma chave no ombro. Então, entendeu? A pessoa, eu mesmo se eu fosse ler, eu não sabia. Isso. O significado dessa chave. Então, olha só. Em Isaías capítulo 22, versículo 22, nós temos uma dica. Essa chave, entendeu? Essa chave foi colocada sobre o ombro de Davi, né? Agora vamos lá para Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ver que detalhes mais ele dá. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos ver quais os detalhes mais que nós temos aí em Isaías agora, porque nós sabemos que a chave foi colocada no ombro, né? Essa chave que está falando aqui em Apocalipse aqui. Posso ler de novo? Pode ler. Porque um menino nos nasceu e filho de seu Deus. Porque um menino nos nasceu, né? E um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Epa, para aí, irmão. O que está sobre o ombro aí? Os seus. O governo está sobre os seus. Capítulo 9, versículo 6. Leia, irmã. Leia na sua Bíblia aí, irmã Maria Francisca. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o que mais? Isso é o mais importante agora, vai, irmão? O governo está sobre Isso. O que está sobre o ombro dele aqui, segundo Isaías? O governo. Lembra que Isaías capítulo 22, versículo 22, nós vemos que a chave de Davi estava sobre o ombro dele. E agora ele explica aí o que é essa chave. Essa chave é o governo.
Entendeu? Por isso que nós entendemos a Bíblia assim, mas um pouco aqui, um pouco ali. A própria Bíblia, ela se explica. E essa é a maneira mais segura, viu, irmão? Porque se eu fosse chegar para vocês aqui, ó, e dizer, olha só, essa chave aqui é o governo. Aí vocês vão perguntar assim, mas onde que ele se baseou para falar isso daqui? Que autoridade ele tem? Entendeu? Mas quando nós deixamos a Bíblia mesmo se explicar, é mais poderoso. Por quê? Não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia, né? É a própria Bíblia. Então aqui, ó, juntando esses dois textos de Isaías 22, Isaías 9 e 6, nós sabemos que essa chave aqui é o governo, entendeu? O governo. Então vamos com isso em mente agora, entendeu? Que a chave aqui é o governo. Vamos ler de novo. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, isso diz o que é santo, né? As características de Deus. Um Deus santo e um Deus. Apocalipse 3. Voltamos no título de marca Apocalipse, nós vamos ler. Se basear todo mesmo, né? Apocalipse 3, 7. E o anjo é daí. Isso. Então, as características de Deus, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem o governo sobre o seu ombro. E com esse governo, entendeu? Que com esse governo, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Já entenderam alguma coisa por isso daqui? Deus tá dando para entender, né? Porque primeiro, para ele abrir essas portas, ele tem que ter o quê? O governo sobre o ombro dele. A chave que é o governo, que nós já vimos em Isaías, que é o governo sobre o ombro dele. Para entender melhor, vamos lá para Daniel, capítulo 7. Nós estudamos na lição hoje. Daniel, capítulo 7. Esse é o verso 23. Daniel 27. Não, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Não, vai por fim. Vamos ver se é Daniel 7, 27. 7, 27. 7, 27, vê se é. Reino do domínio e a majestade. Isso deu 26 também. 7, 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ao seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe Isso, obedecerão. e 9, 27, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, na metade da semana, para cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Isso. Volta para o 7. Está relacionado, mas eu quero o texto que diz lá: e vi um ancião de dias. Depois que tem o primeiro animal, o segundo animal, o terceiro animal, aí no quarto animal, ele vai escrever o quarto animal. Daniel capítulo 7, versículo 7. Aqui o verso 9. Isso. Foi olhando até que Isso. foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, Presta e atenção. os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo mandava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. 7 em quê? 7, 9, ela está lendo 9 ou 10? Estou lendo 10 agora. Ela está lendo 10 já. Olha só, notem a sequência. Ele viu um ancião de dias, entendeu? Um ancião de dias. O ancião de dias nós sabemos que é Deus, né? E depois nós vamos ver que Jesus ele é dirigido até o ancião de dias. Nós vamos saber para que ele é dirigido até o ancião de dias. Vai. Um rio de fogo mandava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. E
o 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as O línguas. que foi dado para ele? Esse qual que você está lendo? Que vai ser? 14. O 14. Isso. Foi dado domínio. Olha só, irmão, foi dado o que? O domínio, A glória e o reino. a para que os glória povos, e o reino. nações e Então, homens- para só até aí, meus irmãos. Então, olha só, presta atenção aqui, irmãos. O que foi dado para ele? A glória. Isso, então isso daqui é uma visão que Daniel viu, entendeu? Depois que caiu o primeiro reino, aquele que nós estudamos, né? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, aí veio Roma, aí ele diz, no período de Roma, quando ele faz toda aquela desgraça sobre o seu povo, entendeu? Ele diz assim, nesse tempo, quando cair esse governo, entendeu? Quando ele receber a ferida de morte, aí ele vê nos céus o início de um julgamento, porque ele diz assim, vi que foram postos uns tronos, lembra que nós estamos estudando na lição? Foram postos uns tronos. Quando que foi isso? Nós vamos ver aqui no estudo que nós estamos tendo, que foi em 1844. Quando foram postos uns tronos, e ali estava o ancião de dias, e aí então ele vê o quê? Que o filho do homem, um semelhante ao filho do homem, foi levado até o ancião de dias. Para quê? Volta lá de novo 14, para receber o quê? O reino, a glória, né? Foi-lhe dado o quê? Domínio, né? Que é O domínio. E a glória e o reino. Isso, então foi dado para ele o quê? O domínio, a glória e o reino. Vamos voltar agora. Vamos voltar agora. É só isso aqui que a gente quer saber só. Isso aqui é o que interessa para a gente entender aqui o que está dizendo aqui, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Então olha só, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, se referindo a Cristo, né? O que tem sobre os seus ombros o governo, entendeu? O que foi dado para Jesus? Não desmarquem Apocalipse capítulo 3, versículo 7, nós vamos voltar sempre para ele, tá vendo? Esse daqui nós estamos lendo para confirmar. Deixa o dedinho ou então um papelzinho, tá bom? Não desmarquem aí. Então olha só, Daniel viu que o ancião de dias ele foi, entendeu? Que Jesus ele foi até o ancião de dias para receber o domínio, o reino e a glória. O reino e a glória. O domínio e o reino e a glória são sinônimos aí. Ele foi receber o quê? A chave. Entendeu? Foi colocado o quê? Sobre os seus ombros. Então, em 1844, o que ele foi fazer? Receber o reino. Mas para isso ele tinha que fazer o quê? Abrir a porta do lugar santíssimo. Entendeu? Então ele abre a porta do lugar santíssimo. E a chave para abrir essa porta é o quê? É o que Deus colocou no ombro dele. O domínio, o reino e a majestade. Ou seja, o governo. Colocou sobre ele o governo. Entendeu? Então ele entra agora no santuário celestial em 1844 para receber o governo de Deus. Entendeu? Receber o governo. Ele recebe imediatamente em 1844? Não. Por quê? Um reino, um governante, ele precisa do que para ele ser um governante? Preparação. Preparação sim, mas precisa de mais coisa. Um governante Ele governa sozinho? Não, exatamente. tem que ter os súditos, entendeu? E justamente o que tem lá no Santo dos Santos? Os livros. Daniel também fala, porque não tem um tema que a gente está querendo fazer resumir. Depois vocês podem ver Daniel, entendeu? Que ele diz que foram abertos os livros. Então lá no Santíssimo tem o que? Os livros. E os livros contêm o registro de todos os que um dia professaram ser servos deste reino que ele vai receber. Entendeu? Então o reino é colocado sobre os seus ombros, entendeu? E agora com esse poder ele abre a porta do lugar santíssimo em 1844, né? E agora ele vai receber o reino. Ele vai receber o reino, ou seja, vão se abrir os livros e agora vão analisar, fazer uma investigação. Olha só, aqui nós temos milhões e milhões que são candidatos a ser súditos do seu reino, mas nós precisamos fazer uma investigação, porque nem todos esses nomes que estão aqui estão aptos, eles são convidados. Lembra daquela parábola
do homem rico que fez uma festa para o casamento do seu filho, né? E aí ele manda convidar quem primeiro? Os nobres, né? Os nobres, os ricos da cidade, né? Todas as pessoas de influência. Isso simboliza o povo judeu, né? E o que esses ricos fizeram? Foram alegremente para a festa? Não foram, deram uma desculpa, entendeu? Deram uma desculpa, não quiseram ir para a festa. E o rei irado, o que ele fez agora? Manda agora convidar a todos, ricos, pobres, aleijados, mancos, manda trazer todos. Então todos esses que foram convidados nesta parábola, todos esses, o nome deles está no livro da vida, entendeu? Está dentro do santuário celestial, onde Jesus, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 7, onde Jesus agora entra, ele recebe o reino, né? Ele tem poder agora para abrir essa porta, agora, para analisar agora sim, todos esses que foram chamados para a festa, que os seus nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, tá? São candidatos para ser súditos do reino da glória que Jesus agora vai receber. O reino da graça começou desde o princípio. O reino da graça lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, começou o reino da graça. É Deus agora com a sua graça transformando você, habilitando você para que você possa fazer parte do reino da glória. Tá? E esses aleijados de todo jeito são lugares. São nós, somos nós, a gente, entendeu? Somos nós. Todos esses aqui agora, já que os judeus, os ricos, não quiseram ir para essa festa de casamento, né? Agora então ele convida a todos e entramos nós agora. Agora vem a nossa oportunidade, nós somos enxertados. Outra palavra, nós somos enxertados na videira. A gente era jambuzeiro. Jambuzeiro é uma videira brava, que não dá uvas. A gente, por natureza, não dava uvas, né? Mas Deus cortou essa oliveira brava e enxertou na sua própria oliveira, porque ele é a haste principal da oliveira, nós os ramos foram enxertados. Então, esses que foram convidados, somos nós, todos os filhos de Deus que foram convidados, todos eles estão com nomes escritos no livro da vida. Agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Segundo o que nós vamos estudar aqui, todos esses, o que vocês imaginam? Todos esses que foram convidados para a ceia das bodas daquele homem rico, todos esses estão aptos para participar dessas bodas? Não. A própria parábola diz que tinha um lá que estava sem as vestes. E quando foi feito o convite, a primeira coisa que eles receberam foi uma veste. Entendeu? É muito longo isso daqui, tem muita aplicação, entendeu? Mas eles estavam sem, esse único estava sem a veste. Simboliza o quê? As pessoas que foram convidadas ganharam as vestes, mas deram pouca importância para as vestes. Entendeu? Deram pouca importância para as vestes. Eles acham que iam para as bodas do Cordeiro que vai ser no céu. Não vai ser aqui na terra, a boda do Cordeiro vai ser no céu. Eles acham que iam para as bodas do Cordeiro sem as vestes de qualquer jeito. Entendeu? As vestes, só para você ter uma ideia, vou fazer um resumo aqui, entendeu? Um dia nós podemos esmiuçar mais. As vestes que foram distribuídas para os convidados, entendeu? Ela ensina você a deixar de comer carne. Ela ensina você a deixar de fofocar. Ela ensina você tudo que é pecado, não é tudo, não vou citar todos aqui não. Entendeu? Ela ensina você a deixar de tudo isso daqui. Entendeu? Você tem que ter essas vestes. Entendeu? Essas vestes não é para cobrir o seu pecado. Eu sou fofoqueiro e eu vou pegar essas vestes daqui e eu vou me vestir e ninguém vai ver a minha fofoca. Eu posso fofocar tranquilo aqui. Vou só pedir oração e fica ali um negocinho disfarçado de coisa. Não. Essas vestes, você recebe ela quando você aceita a justiça de Cristo. Cristo agora ele vai trabalhar na sua vida para que todos esses pecados sejam queimados no altar do sacrifício. Então a sua vida vai passar a ser o quê? Uma vida de justo. Entendeu? Você vai ter a justiça, porque essas vestes
justiça de Cristo. Então ele cobre você com essas vestes. Quando você aceita a justiça, quando você aceita, Senhor, assim, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, entendeu? Então teve esse um simbolizando muitos outros, entendeu? Que pensaram que ia entrar nas bodas do rei sem as vestes, entendeu? Então hoje em dia nós podemos olhar a igreja lotada, e nós temos que lotar a igreja, viu? Nós somos aquele servo que o rei disse, vai e convide a todos. Não olhe se ele é cego, mudo, se ele é pingunço, se ele é isso. Convide a todos, encham a minha casa. Foi isso que o rei disse. Então nós temos que o quê? Encher a igreja. Encher a igreja, entendeu? Encham a minha casa, não importa o que ele seja, não importa o que ele seja, é para encher a casa. Agora quando chega aqui, o que é? Aqui ele vai aprender agora sobre as vestes. Chegou aqui, entendeu? Vai batizar, decidiu batizar, pronto. Você agora vai se batizar, entendeu? Vai viver uma nova vida e você vai usar essas vestes aqui agora, entendeu? Essas vestes. Então essas vestes é o caráter de Cristo implantado em você, entendeu? O caráter de Cristo comunicado em você, né? Então, esses todos foram convidados. Agora Jesus então, voltando para Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Jesus então agora, com o governo nos seus ombros, ele abre a porta, né? Ele abre a porta e ninguém pode fechar, entendeu? Começou em 1844 e não tem quem faça, quem queira dizer, ensinar que não começou em 1844, é isso que está dizendo, entendeu? Ninguém fecha, está estabelecido como um marco firme nas profecias que Jesus entrou no lugar santíssimo em 1844. Tem se levantado muitos, né? Desmond Ford é o mais recente, mas fora esse, Desmond Ford era um grande pastor, evangelista, eloquente, um homem eloquente, entendeu? Ele quis fechar essa porta. Que Jesus não entrou no santuário celestial em 1844. Mas a profecia diz o quê? Que ele abriu a porta e ninguém pode fechar, ninguém vai se levantar contra esta verdade. A segunda parte desse verso aqui, entendeu? Porque olha só, como nós vemos aqui, ó, nós temos que aprender a estudar profecias, entendeu? Tem que ser com muito cuidado, porque se nós fizermos uma leitura rápida, a gente vai juntar tudo aqui, ó. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, aí depois tem o quê? Um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aqui, irmãos, ele está se referindo a um longo período. Então, quando você vê esse ponto e vírgula aqui em certas passagens de Apocalipse, não é seguido. Então ele não abriu a porta, ninguém podia fechar, e depois em seguida ele fechou e ninguém podia abrir. Não. Primeiro ele abriu a porta em 1844 e depois ele vai fechar a porta. Agora não tem a data. A abertura da porta tem a data, 1844. O fechamento da porta é quando ele terminar de investigar os livros. Vamos ver aqui, a irmã Detinha, ela aceitou o convite, né? Foi dado para ela umas vestes. Então vai agora passar em revista o nome da irmã Detinha e vamos ver se ela continua com as vestes. E as vestes, pode ser com as vestes, mas as vestes tem que estar o quê? Limpas, entendeu? Porque os nossos pecados sujam as vestes e ela tem que estar limpa. E o próprio livro do Apocalipse diz que nós lavamos as vestes no sangue do Cordeiro. Então até onde você vai para lavar as vestes? Na máquina de lavar? No tanque? Não. É no sangue de Cristo, é sofrimento. Quando fala sangue de Cristo, nós dizemos que Jesus derramou o seu sangue por quê? No sofrimento, no Gólgota, sofrendo ali. Gotas de sangue foi derramada, depois na cruz do Calvário, sangue derramado. Então, lavar as vestes no sangue de Cristo significa o quê? Sofrimento. É no sofrimento que nós aperfeiçoamos o nosso caráter. Não? A gente pensa, irmãos, que o nosso caráter é aperfeiçoado quando nós temos felicidade, quando as coisas vão bem, entendeu? Quando não falta nada. Não. Aí, muitas das vezes, irmãos, 99,9% nesse período é onde nós sujamos o nosso caráter. Se distanciando de Cristo, agora não precisamos mais dele, não precisamos ser muita oração mais. Mas quando nós estamos no sofrimento, muita gente vai para a igreja e sai porque acha que indo para a igreja
essas tribulações é para manter a nossa veste limpa, entendeu? Então nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ele faz esse exame, irmã. Se na hora que ele fizer esse exame, entendeu? A irmã Netinha lá no mundo, a irmã, vamos supor que a irmã fumava, que a irmã bebia, que a irmã fofocava, todos os pecados que você fala, são muitos, entendeu? E a irmã, quando veio, a irmã viu a mensagem e a irmã sabe que isso daqui não deve fazer, e a irmã abandonou. Tudo bem, esse pecado, entendeu? Foi perdoado, mas não foi apagado. Ele está registrado no livro, nesses livros que foram abertos aqui em 1844, entendeu? Então agora, irmão, o seu pecado que não foi apagado, só foi escrito assim, ó, ela pediu perdão. Está escrito do lado, ele pediu perdão, está lá. Agora Jesus vai analisar e vamos ver se realmente ela abandonou e ver a sua vida agora. Então está lá no livro, o pecado que a irmã tinha, a irmã se arrependeu, e agora? Então, se nesse momento a irmã ainda está com o seu pecado, entendeu? Os mesmos pecados que a irmã cometeu, se arrependeu e voltou a fazer de novo. Está vendo, irmão, como essa doutrina de que vamos pecar até a volta de Jesus é uma doutrina satânica? Porque a própria profecia diz que não é dessa maneira. O pecado é para ser o quê? Abandonado, porque o nome vai passar em revista antes da segunda vinda de Jesus. É isso que nós vamos estudar nas profecias. Antes da segunda vinda de Jesus, antes do fechamento da porta, porque ele abriu a porta em 1854. E o finalzinho do verso 7 diz que ele vai fechar a porta. Quando ele fechar a porta, significa que ele analisou o caso de todos aqueles que estavam escritos no livro e investigou um por um para ver se abandonaram os seus pecados ou não abandonaram. Mas eu não consigo abandonar os meus pecados, é muito difícil. É claro que é difícil, é impossível. A Bíblia diz, é impossível você abandonar os seus pecados, né? Mas Jesus, o que ele fez? Ele fez uma provisão, e essa provisão se chama graça. Graça. Esse é o assunto do santuário, nós vamos estudar mais cuidadosamente isso daqui, entendeu? O assunto do santuário. Essa morte de Jesus, ela foi uma graça para nós, é um poder que ele deu para nós vencermos o pecado. Para resumir, irmãos, esse poder é o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, entendeu? Nós não conseguimos fazer, Deus sabe que nós não conseguimos fazer, porque nós somos escravos do pecado. Mas Jesus, ele enviou o seu Filho com a mesma natureza que nós temos, essa mesma natureza caída, com a mesma natureza que nós temos. Agora, criado em uma família cristã, foi ensinado a fazer o bem, e ele aprendeu pelo sofrimento, diz o Evangelho. Jesus aprendeu a obedecer pelo sofrimento, entendeu? E nós não queremos aprender pelo sofrimento, por isso que temos que conhecer como é que Jesus venceu. Ele diz assim, olha, eu venci, porque eu aprendi pelo sofrimento a ser justo. E a irmã diz o seguinte, que Jesus, quando ela estava explicando Lucas capítulo 2, versículo 52, né, ela explicando esse versículo, que Lucas capítulo 2 diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento, em graça. Jesus crescia em graça. Ela explicando isso daqui, com mais detalhes, assim, ela diz que Deus levantava Jesus, acordava Jesus antes de nascer do sol, todos os dias, every day, todos os dias, Deus que acordava Jesus. Olha que bonito que ela diz. Sabe para quê? Para que ele recebesse a porção da graça necessária para vencer os pecados naquele dia. Entendeu, irmãos? Então a porção da graça, irmão, não é quando você escuta uma pregação aqui bonita e se emociona, e agora eu já tenho a graça. Não, irmãos, é todos os dias. É todos os dias, que nem um maná. Para você buscar o maná lá, você tinha que buscar o maná quando? Que horário? Meio-dia, quando você acorda? Antes de sair o sol, porque quando o sol saía também tinha maná, entendeu? Então a graça de Deus, irmãos, tem que ser buscada quando? Primeira porção, antes do nascer do sol. Está vendo como é profundo, irmãos, isso aqui? É muito profundo isso daqui. Na apostila está bem detalhado isso aqui, viu, irmão? Depois, se você quiser, tem muito mais
muito mais passagens na apostila. Se nós formos falar tudo aqui, entendeu? Essa igreja aqui, irmãos, e a igreja de Laodiceia, Filadélfia, Laodiceia, é uma das passagens mais bonitas que está na apostila. Muitos textos nós vamos ver, entendeu? Tem Muitos pessoas textos. que têm Tudo colocando assim, irmão. Depois estuda em casa, leia em casa a passagem de Laodiceia e vocês vão ver aí, irmãos, o que é, entendeu? Receber a graça de Cristo. Jesus, irmãos, necessitava da graça de Cristo, irmão. Foi através da graça de Deus que ele alcançou a vitória. Entendeu? Por que nós não conseguimos, irmãos? Porque nós levantamos 9 horas, 10 horas. Às vezes nós vamos fazer o culto, irmão. Tarde demais, o sol já está quente. Derreteu todo o maná, não tem mais graça. Tem que ser 5 horas da manhã. Né? Antes do sol nascer. Não que você tem que fazer o culto com a família, entendeu, irmão? O seu devocional, a sua oração particular com Deus, entendeu? Deus está disposto a te dar a graça para vencer todos os pecados que Satanás possa infligir para você naquele dia. Leia essa apostila depois, viu, irmãos? Leia essa apostila, tem muitos mais versos aqui. Está bem resumido aqui no nosso tudo aqui. Tá bom? Aí ele diz assim, ó, conheço as tuas obras. Por que ele diz conheço as tuas obras? Eu sei porque ele é Deus, irmão, mas tem uma coisa no assunto do santuário e em Daniel capítulo 3, porque diz, foram postos os tronos e foram abertos os livros, por isso que ele conhece as obras, porque está tudo escrito nos livros. Irmão, os pecados que você fez, irmão, você pediu perdão, entendeu? E muitas vezes a gente se esquece, mas Deus não se esquece, porque está escrito nos livros, entendeu? Deus não precisaria de livros, irmão, mas sabe para que é o livro? Para mostrar para o universo, entendeu? Que Deus é justo, Ele está julgando você, entendeu? Pelo que está escrito nos livros. Então por isso que ele diz, eu conheço as tuas obras. Então no livro está registrado todas as tuas obras, todas as suas ações, todos os seus pecados, todos os seus arrependimentos. Tudo está escrito nos livros. Conheça as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. E tendo pouca fé. Olha só, aqui ele separa, meu irmão. Para vocês terem certeza que aquilo que eu falei para vocês do ponto e vírgula entre abriu a porta e fechou a porta, porque no capítulo 7, no versículo 7 está só assim, ó. Está só um ponto e vírgula, né? Parece que é tudo a mesma coisa, né? O que abre e ninguém fecha, ponto e vírgula. E fecha e ninguém abre. Agora no verso 8 ele vai esmiuçar, entendeu? Esse ponto e vírgula aqui, ó. Então ele diz assim, olha assim, ó, conheço as tuas obras, porque eu vou analisar os livros agora. Entendeu? Porque eis que a porta, eis que põe de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Entendeu? E ele não fala nada fechada, ele só fala da porta aberta. Entendeu? E ele diz o que vai acontecer agora, já que a porta abriu, a porta não abre à toa. A porta abriu para quê? Para que ele pudesse entrar e para que todos aqueles que aceitam e conhecem, se interessam pelo assunto do santuário, entrem pela fé até o santuário celestial. Irmãos, a nossa mente agora tem que estar no santuário celestial. Entendeu? A nossa mente, irmãos, não pode estar em capítulos de novela. A nossa mente agora, irmãos, não pode estar em falar mal dos nossos irmãos. A nossa vida não pode estar, irmãos, em saber o que está acontecendo com pessoas famosas. Eu vou ver no YouTube isso daqui. A nossa mente agora deve estar no santuário celestial. Por isso que ele abriu as portas para que todos agora possam entrar no santuário celestial pela fé. A nossa mente está lá. Esqueça das outras coisas, irmão. E nem ele nos falou aqui, ó, esqueça das outras coisas, nós vamos ver só 70 anos aqui, uma base, um pelo outro, entendeu? 70 anos, mas nós vamos viver uma eternidade no céu, bilhões e bilhões e bilhões de anos, irmão. Entendeu? Às vezes eu paro para pensar isso aí. Sem ter enfermidade, sem ficar velho, né? Sem sentir dor, Que vai né? ser, né? Se aqui existem lugares maravilhosos na natureza, imagina Isso. o céu, né? Que Deus bota cada Olha só, perfeição, né? ficar sem fazer nada.
vai Sim, trabalhar. porque ficar também Vai ser paralisado lá no Porque É. tem lugar que eu me emociono quando eu entro. Vai ter muita coisa. No milênio, irmão, no milênio, nós vamos julgar os ímpios e os anjos que caíram. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra. Então nós temos força para vencer o pecado? Não? Esse verso está dizendo que não. A gente tem força mesmo, não. Só Não tem força. Tendo pouca força, Só deles. quase nada de força. É o verso 8, irmão. É depois do ponto e vírgula. Sim. É depois do ponto e vírgula. Lembra que depois do ponto e vírgula, no verso passado, Sim. dizia que fechava a porta já? Agora, depois do ponto e vírgula aqui, está dizendo o que acontece lá dentro. Viu? Para vocês verem que não é eu que estou inventando. Entendeu? No versículo 7, depois do ponto e vírgula, já vinha ele fechando a porta. Agora aqui ele explicando, depois do ponto e vírgula, ele vai dizer o que está acontecendo lá dentro. Entendeu? O que está acontecendo lá dentro. E quando você entra dentro do santuário celestial pela fé, entendeu? Ele diz assim, olha, você tem pouquíssima força, não tem poder para vencer o pecado, mas com a minha graça, se você entra comigo aqui no santuário celestial, entendeu? E você participa aqui do incensário, que o incensário estava dentro. O apóstolo Paulo disse que viu o incensário, que normalmente ficava no lugar santo. Agora o incensário, o apóstolo Paulo viu no santo dos santos, no santíssimo. Então o incensário está lá. O incensário para que é? O incensário é o anjo queimando um incenso aromático. E esse incenso é o sacrifício de Jesus. Quando nós oramos, irmãos, com a nossa natureza caída, nossos pensamentos egoístas, entendeu? Quando nós nos arrependemos, né? Quando nós nos arrependemos, mas temos toda essa mancha de pecado, quando nós oramos a Deus, ela sobe com um cheiro suave, porque os anjos estão queimando o incenso na presença de Deus. Então sobe as nossas orações, mas junto com as nossas orações, sobe o cheiro suave do sacrifício de Jesus. Por isso que ele diz assim, você tem pouca força, não consegue vencer o pecado, não consegue vencer o pecado, mas se vocês entram comigo, entendeu? Nessa porta que eu abri, vocês vão vencer o pecado, entendeu? Tendo pouca fé, guardastes a palavra, né? Guardastes a palavra e não negastes o meu nome, entendeu? Não negou o nome de Cristo, guardou a palavra até o final. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os quais se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Quem são esses da sinagoga de Satanás? Só para finalizar, quem são esses da sinagoga de Satanás? O que era uma sinagoga no tempo de Cristo? Era a igreja, né? Era o povo. A igreja. Quem assistia lá? Judeus, entendeu? Assistiam. E depois do ministério do apóstolo Paulo, aí o evangelho foi estendido a todas as nações. Então agora tinha também judeus, mas judeus agora espirituais. Então é judeus. Agora aqui, irmão, diz que essa sinagoga não era uma sinagoga de Deus, era a sinagoga de Satanás, ou seja, eram aqueles que se diziam ser judeus, mas não eram. Aplicando para o nosso tempo agora, uma sinagoga é a igreja adventista do sétimo dia, entendeu? Então o que está dizendo aqui, ó? Nesse período aqui, irmãos, quando Deus está chamando o seu povo para entrar dentro do santuário celestial, existe uma sinagoga de Satanás dizendo que é mentira. Deus não está chamando ninguém. Deus não está chamando você para vencer o pecado. É isso que a sinagoga de Satanás está fazendo agora, viu? Entendeu? É impossível você vencer o pecado. Impossível guardar a lei. Quem disse nos céus que era impossível guardar a lei, irmão? Satanás. E hoje o homem na maior cara de pau, irmão, disfarçando com palavras disfarçadas, eles dizem isso, eles dizem que é impossível guardar, mas não dizem com essa palavra, irmão. Ninguém diz, mas sabe o que ele diz? Eles dizem que nós vamos pecar até Jesus voltar. Se nós vamos pecar até Jesus voltar, em outras palavras é o quê? Impossível vencer o pecado, entendeu? Impossível vencer o pecado. Eles não dizem, entendeu? Que não diz, eles têm medo de citar a mesma palavra que Satanás citou, mas ele diz assim: que nós vamos pecar até. Isso não
vamos pegar na mão de Jesus, é impossível vencer o pecado. E o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, serviu para quê? Serviu para quê? Entendeu, irmãos, como é que as coisas? Então a Bíblia chama essa classe a sinagoga de Satanás. Na igreja de Éfeso e na igreja de Pérgamo, essa classe era chamada como uma doutrina dos nicolaítas. É a mesma classe de pessoas. Depois vocês recapitulem na apostila lá, e vocês vão ver que lá fala sobre os nicolaítas. Os nicolaítas na igreja de Éfeso foram rejeitados, eles foram combatidos na igreja de Éfeso. Mas na igreja de Pérgamo, os nicolaítas foram o quê? Abraçados. E na igreja de Laodiceia, que é o período que nós estamos vivendo agora, nós vamos estudar daqui 15 dias, nós vamos estudar a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela mantém de novo a doutrina dos nicolaítas. Entendeu? Então Deus frisa, irmãos, essa questão. Esses nicolaítas, eles sempre surgem, são falsos judeus, são falsos irmãos. Entendeu? Estão no meio de nós, irmãos, só para ensinar o quê? Mentira. A doutrina de Satanás. Porque a maior doutrina da Bíblia, irmãos, é que nós vamos vencer o pecado. Foi para isso que Jesus veio. Oi, mãe, porque diz que ele foi abraçado. Ele foi abraçado por quê? Ele foi abraçado por quê? Abraçar você aceitar. Você só abraça um amigo, irmão. Ou então, falsidade, né? Você abraça um amigo, você aceita. Entendeu? Você aceita, concorda com ele, entendeu? Você anda de mãos dadas com ele, abraçado. Entendeu? Aceitou. Né? Agora, essa igreja de Filadélfia não tem repreensão para ela. Éfeso teve repreensão, entendeu? Agora, essa igreja e a igreja de Esmirna não teve repreensão. Entendeu? Não teve repreensão. Por quê? Porque foi uma igreja gloriosa. Deus, entendeu? Colocou a chave, o governo sobre o ombro do seu filho, e agora com esse poder, ele abriu a porta, começou o julgamento, chamou todos os fiéis para que entrassem pela fé, para ver o que está acontecendo lá. Porque você só vai deixar de pecar se você vê o que está acontecendo lá. Se você vê que nomes já estão sendo passados, e daqui a pouco pode ser passado o céu. Entendeu? Nomes podem ser passados, pode ser a qualquer momento pode ser passado o nome. Como guardasses a palavra da minha paciência, todos aqueles que guardaram a palavra da paciência de Deus, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Quando que vai vir essa hora da tentação? Quando ele fechar a porta. Entendeu? Nós vamos depois analisar na apostila, vocês podem ver isso daí, entendeu? Que ele relaciona isso daqui com o fechamento da porta da graça de Apocalipse capítulo 15. E Apocalipse capítulo 15 é o fechamento da porta da graça. Como que nós sabemos que é o fechamento da porta da graça? Porque aquele incensário da mão do anjo, entendeu? Que estava lá para subir com as orações dos santos. Irmão, se nós orarmos com a nossa natureza, sem a intercessão de Jesus, sem esse perfume suave que sobe do incensário, nossas orações nunca serão ouvidas, né? E nesse momento, em Apocalipse capítulo 15, diz que o anjo agora ele joga o incensário na terra, joga no chão o incensário, entendeu? E o templo se enche de fumaça, e não há mais intercessão, não há mais sacerdote para interceder por você. O sacerdote agora ele tira a roupa de sacerdote, que é a que estava intercedendo por você, e veste a roupa de rei agora. Agora ele vem não como sacerdote, mas como o rei dos reis. E quando ele faz isso, irmão, quando joga o incensário na terra, ocorrem as 7 últimas pragas. Entendeu? Porque o Apocalipse capítulo 15 é a introdução do capítulo 16, que é as 7 últimas pragas. Os que estão assinalados entendeu? não vão sofrer nada. Então esse grande dia da tribulação aqui, irmãos, é as 7 últimas pragas. É quando Jesus já deixou de interceder. O convite que ele fez para que todos pudessem entrar agora, entendeu? Esses que entraram, irmãos, se purificaram pelo sangue do Cordeiro, entendeu? E Deus que está dizendo aqui, ó, vamos ler de novo isso aqui, a promessa que Deus faz aqui, ó, o verso 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou seja, eu te guardarei da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo,
para tentar os que habitam sobre a terra. Então Deus nos vai guardar agora na hora da grande tribulação. Aquele livrinho que eu escrevi, entendeu? Deus vai guardar todos os fiéis na hora dessa grande tribulação, entendeu? Que vai durar um espaço de tempo. Todo mundo vai estar vivendo como antes. A igreja vai estar aqui cheia de pessoas cantando tudo, entendeu? Expulsando aqueles que receberam a plenitude do Espírito Santo, perseguindo aqueles que receberam a plenitude do Espírito Santo, estão pregando a verdade, entendeu? E não vão perceber, porque a porta da graça se fechou. Então vai vir uma tribulação para nós, entendeu? Vai vir uma tribulação para nós, uma tribulação feroz, né? E nós vamos passar por quê? Porque o verso diz que eu te guardarei. Deus vai colocar nós debaixo das suas asas, como ele diz para Jerusalém. Vai colocar, assim como a galinha faz, ele coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus vai fazer isso conosco, ele vai nos guardar debaixo das suas asas. Eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca mais sairá. E escreverei sobre ele um novo nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que de Deus desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? Então depois vocês vão ler com detalhes na apostila, tá? Mas esse é um resumo. Gloriosa essa mensagem, viu, irmãos? Gloriosa essa mensagem. Tá? Ela introduz agora o povo no julgamento que está sendo feito agora a partir de 1844. A próxima lição que nós vamos estudar, Filadélfia, tá? Laodiceia. A próxima que nós vamos estudar, Laodiceia, ela vai agora tratar do julgamento que começou em 1844. Essa já é a última. Essa é a última. Então, Filadélfia é a introdução. Essa né? aqui. Isso. Dessa que nós vamos estudar. Essa que a gente está terminando já é para É a introdução. né? Introdução para essa outra que é muito Essa importante. abençoada é Filadélfia e aí Isso. De Laodiceia, para Laodiceia não tem remédio. Para Filadélfia, para Laodiceia não tem remédio. Entendeu? É oferecido remédio, mas vai tomar aqueles que tiverem com a condição de Filadélfia.